Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Hoje estou aqui com vocês para falar a respeito de montagem de carteira de investimentos. Recebi um e-mail que é o comum, na verdade, né, de um cliente perguntando qual era a quantidade ideal de ativos que ele deveria ter numa carteira diversificada, levando em conta fundos, renda fixa, bolsa de valores, e qual seria o perfil ideal desses produtos para a carteira dele, né? É bem comum esse tipo de pergunta. Na verdade, quase todos os clientes que compram os nossos produtos, principalmente o Carteiras Capitalizo, que é a diversificação, que é justamente para a montagem de uma carteira diversificada de investimentos, os clientes acabam perguntando, né? Perguntando essas coisas, até para entender qual é a melhor forma de montar a sua carteira. Tá? Então, a primeira coisa em relação a essa questão do perfil. Como a gente sempre comenta, é uma coisa bem pessoal, né? O que é agressivo para mim, daqui a um pouco não é agressivo para o outro. Né? O Warren Buffett, por exemplo, tem 100% do capital dele investido em ações. E se a gente for olhar a forma que ele investe, nem é tão agressiva assim. Né? Então, da mesma forma que tem investidores que especulam com volatilidade de título público, que seria uma coisa que teoricamente teria um perfil conservador. Né? Então, depende de pessoa para pessoa. Né? Eu gosto de comentar que o perfil é a sensibilidade que a pessoa tem com a volatilidade. Né? Quanto mais ela não se importa com a volatilidade porque ela quer ganhar mais agressivo é o perfil dela. Tá? Eu acho que existem várias formas de se definir o perfil, tem testes de perfis, né? A maioria das corretoras, os bancos aplicam esses testes em clientes, mas eu acho que a forma mais interessante é o cliente, primeiro, ele se perguntar, ele olhar um gráfico lá de um produto, olha um fundo, por exemplo, e naqueles momentos de baixa, né? Como é que ele se sentiria? Pô, eu apliquei num fundo que num mês caiu 5%. Se eu tivesse aplicado 50 mil, 100 mil lá, como é que eu me sentiria se tivesse caído 5% ou 10%? Não, eu não aceito perder 10%, eu não aceito perder 5%, nem que seja momentaneamente. Então a pessoa, logicamente, deve ter um perfil mais conservador. Não me importaria se caísse 20%, desde que eu tivesse a chance de recuperar depois para ganhar 40%, a pessoa teria um perfil mais agressivo. Né? Então é simplesmente olhar, eu acho que o visual ajuda bastante. Obviamente, não quer dizer porque um produto ele não teve volatilidade que ele não possa ter, mas o histórico é bem importante, é uma forma bem visual mesmo da gente enxergar isso no primeiro momento. Tá? A segunda questão, desculpa, é a questão dos prazos. Né? A gente sempre comenta a respeito disso. Normalmente os produtos que têm prazos de resgate maiores, principalmente os de renda fixa, têm rentabilidades maiores. Mas se eu preciso do dinheiro todo ele no curto prazo e aplico num investimento que eu só posso resgatar daqui a 2 anos, fica complicado. Tá? Então, eu acho que essas são as questões principais. É a questão da sensibilidade com a volatilidade e a questão dos prazos. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de duas carteiras, de duas montagens de carteiras que nós temos aqui na Capitalizo, que fazem parte do plano Carteiras Capitalizo, que são duas carteiras bem conservadoras. Tá? E por isso que eu falei por que varia de conservador de pessoa para pessoa. Tá? Essas carteiras, elas têm um perfil mais de renda fixa, né? Um perfil para quem não gosta de volatilidade e quer todos os meses acompanhar o seu valor subindo. Isso é para vocês entenderem como é que a gente pode ter de base a montagem de uma carteira. Tá? São carteiras de renda fixa para rodar entre 110% do CDI e 120% do CDI. Por que eu falo que é para rodar? Porque se o investidor optar por daqui a um pouco um fundo ou um produto mais conservador dentro da montagem da carteira, pode ser que ele tenha uma rentabilidade menor. Se ele aplicar, por exemplo, num CDB que vai ter um resgate de 36 meses, pode ser que ele consiga 118%, 120% do CDI. Né? E outra coisa que é importante comentar em relação à montagem dessas carteiras é que as carteiras elas não são fixas, né? Porque a gente procura pegar sempre os melhores produtos do momento. Às vezes um CDB está pagando 120, às vezes ele está pagando 115 do CDI, às vezes não é bom aplicar em CDB. Então não vou ter sempre a mesma carteira de referência. Sempre essa carteira ela vai variando para os melhores produtos. A mesma coisa fundo de investimento. Tem alguns fundos de investimento que eles fazem parte das carteiras, mas eles estão fechados para captações.
para as novas captações. Então eu não vou colocar esse fundo na carteira sabendo que ele está fechado. Né? Eu vou ter que garimpar, a equipe de análise vai ter que garimpar outro fundo justamente porque ele é o melhor hoje para se conseguir se aplicar. Tá? Então isso varia. Né? Obviamente, se as taxas estiverem sempre as mesmas e os fundos forem sempre os mesmos, a carteira seria sempre a mesma também. Tá? É diferente do mercado de ações, que são sempre as mesmas ações, fundos imobiliários são sempre os mesmos fundos imobiliários. Para a montagem de uma carteira estruturada, com renda fixa, com fundos, nem sempre nós vamos conseguir montar da mesma forma, porque os produtos eles variam. Tá? Então eu queria comentar a respeito da carteira Saia da Poupança. É uma carteira, como eu falei, tem no produto Carteiras Capitalizo, que é uma carteira para quem ainda investe na poupança. A gente evita falar de poupança porque fora quem investe no banco ainda, né, tem taxas muito ruins, é praticamente impossível aí se perder da poupança. Mas ainda assim, como mais de 50% do dinheiro dos investidores no Brasil estão aplicados na poupança, a gente achou interessante criar essa carteira com esse nome. Ela é uma carteira bem conservadora, para vocês terem uma ideia. É uma carteira que ela tem 30% da posição dela em um fundo, com resgate em D1. Né? Se pediu dinheiro, se pediu resgate até as 13h30, varia mais ou menos esse horário da segunda-feira. Terça-feira, o dinheiro está na conta do cliente. 40% da posição está no fundo com resgate em D30, tá? E mais 30% da posição, a sugestão, a recomendação do nosso setor de análise é aplicar num CDB com pelo menos um resgate aí de 36 meses. Pô, Thiago, mas como é que eu vou montar uma carteira só com 3 ativos? Às vezes as pessoas perguntam, né? Calma lá, claro que a recomendação para a carteira seria essa. Ah, não, Thiago, mas eu não posso deixar o meu dinheiro aplicado 36 meses. Então a gente vai ter que encontrar um produto que justamente preenche o perfil do investidor, o perfil do nosso cliente. Pô, Thiago, mas não é pouca diversificação, só 3? Depende. Esse fundo, por exemplo, que é 40% da carteira, que o resgate dele é em 30 dias, né? Eu peço o resgate, depois de 30 dias o dinheiro está na minha conta, obviamente durante esses 30 dias o dinheiro ele é remunerado, tem remuneração, ele tem mais de 140 emissores na carteira. Então, através do investimento de um fundo, eu estou investindo em 140 emissores. Lembrando que o risco de se aplicar num fundo é o risco do emissor. Então, tem uma série de investimentos, tem uma série de títulos diferentes que, através de um fundo, eu consigo aplicar. Ah, Thiago, mas eu quero ter pelo menos 10 fundos de investimento. Pode ter, a gente tem até mais, acompanha até mais do que 10 de renda fixa. Pode colocar também. Tá? Então, o interessante é entender isso. Tá? É entender que eu posso jogar, posso ter produtos que vão ter o resgate em D0, né, ou D1, ter produtos que podem ter um resgate a curto prazo ainda, que seria 15 dias, 30 dias, mas que tem uma rentabilidade maior do que esses que têm liquidez imediata. E se eu conseguir colocar 30%, 20% pelo menos do meu capital em aplicações que têm um resgate mais longo, como esses CDBs para garantir taxa, né, melhor ainda, até porque dificilmente algum fundo aí vai render de renda fixa, né, desses referenciados, vai render 120% do CDI, que é a taxa que daqui a pouco eu consigo num CDB de um banco bom. Tá? Temos também a carteira conservadora. Né? A carteira conservadora ela já é um pouquinho diferente. Ela tem 30% nesse mesmo fundo que tem o resgate em D1, que é o que a gente chama de fundo caixa, 30% no outro dia o dinheiro está na conta, se o investidor precisar. Tem mais 30% naquele fundo de 30 dias, né, que tem os mais de 140 emissores. 20% num CDB com resgate de 24 meses. Tá pagando na faixa de 116 a 118, 119. Vai depender do dia, vai depender do emissor. Mais a LC, que funciona como um CDB, também pagando aí na faixa de 118. Em alguns tempos já pagou 125% do CDI. E aqui, nesse caso, ainda tem a recomendação de 10% da carteira num fundo multimercado de previdência, para quem tem um perfil mais conservador e quer ter previdência, mas não quer ter aquelas previdências dos grandes bancos, por exemplo, que não batem nem o CDI. Né? A maioria dos
dos fundos de previdência não batem o CDI, né? Obviamente as regras para a gestão de fundos de previdência são mais rígidas, então não tem muito o que se fazer, né? O gestor ele tem um espaço menor para trabalhar do que um fundo multimercado, um fundo de renda fixa aberto, mas mesmo assim eles conseguem rentabilidades acima do CDI, que é o mais importante, né? Obviamente, quando a gente fala de fundo de previdência, tem que olhar a taxa de administração, taxa de carregamento, tem outras coisas para se ver. Pô, Thiago, mas eu não quero ter fundo de previdência. Eu entendo que se eu tiver o meu fundo lá de investimento direto, vai render mais. Ok, a gente pode estruturar a carteira dessa forma também. Tá? Então, como eu comentei, é uma coisa bem pessoal, né? A gente consegue moldar de acordo com o perfil de cada um. Obviamente, tem clientes que simplesmente vão lá, compram o produto, compram o nosso plano, enxergam, vê o relatório e fazem as aplicações que estão escritas no relatório. Mas também, de acordo com o perfil de cada cliente, a gente pode moldar isso aí, tá certo? Por enquanto era isso que eu queria passar para vocês a respeito de carteira, tá? Principalmente das carteiras conservadoras. Nas carteiras conservadoras, elas são bem conservadoras mesmo, é tentar deixar com a mínima volatilidade possível e ser aquele gráfico que acompanha mais o CDI, obviamente render acima do CDI, render bem acima da poupança, mas não ter grandes sustos, né? Daqui a pouco um mês não bate o CDI, mas não vai cair 2% num mês. Né? Essa é a intenção com esse tipo de carteira. Tá certo, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a essa questão de carteiras, pode colocar aqui nos comentários. Nos próximos vídeos aí a gente vai falar das carteiras agressivas e das carteiras moderadas. Um abraço a todos, até mais.